Fala, dentista! Bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do PV, numa série muito especial. O podcast do PV está entrevistando os mentorados do Influência Pro, um programa de influência com 3 objetivos: autoridade, desenvolvimento de novos negócios e evolução da odontologia através da influência do bem. A influência de quem educa o dentista, a influência do dentista que educa o paciente, a influência onde o compartilhamento de conteúdo e a cooperação é o nosso mantra, é a nossa regra, é a nossa definição aqui de sucesso. Hoje, nós acreditamos que o mercado ele está sendo bombardeado, e você sabe muito bem disso, de várias estratégias de marketing. Os mais de 20 tipos de marketing que nós encontramos no mercado, eu destaco 3 aqui. O marketing de relacionamento, o marketing de campanha e o marketing de influência. Marketing de relacionamento ele estabelece o ganho da sua marca em cima de um mercado, a conexão da sua marca com outros mercados. O marketing de campanha é aquele marketing que ele tem um objetivo: fazer números para você. O marketing de influência é aquele que acredita que o dono do negócio pode influenciar o seu cliente, ou ele terceiriza isso para o influenciador. Eu acredito muito no poder da influência, e eu acredito que influência ela é marketing, ela é preço e ela é venda. Nessa mesa estão sentados hoje 2 influenciadores, 2 pessoas que influenciam o mercado e 2 pessoas que trabalham, cada um dentro do seu nicho, de uma forma a valorizar o seu mentorado, o seu aluno, mas acreditam bastante no processo de influência do bem, influência educacional. Ana Cecília Aranha, prazer ter você aqui. Obrigado, líder de opinião, professora, pesquisadora, autora, dona de negócios, está desenvolvendo marcas e produtos também na área da saúde, fora da odontologia, cosmética, estética. Tem conteúdos internacionais bem pontuados na área de laser, cremes dentais e prevenção. Obrigado por estar aqui. Obrigada eu. Tá? Prazer. Obrigada. Super prazer. Mário Santana, direto de Cuiabá, aqui para São Paulo. Dentista, também líder de opinião. Coordena o movimento Renovar. Está na linha de frente no processo de reeducar o dentista com relação à venda de produtos, venda do high ticket. Eu conheço a história de cada um porque nós estamos conectados no mesmo programa e fico feliz por estarmos sentados aqui agora, como nunca tivemos esse momento, e as pessoas que estão escutando agora terão a oportunidade de nós discutirmos a odontologia do futuro, a odontologia do presente e do futuro. Eu acredito que a odontologia do futuro ela vai ser menos restauradora. Eu acredito. E eu acho que não tem como nós não acreditarmos nisso, né? Ela pode até continuar com essa ascendência da estética a qualquer custo e do excesso de restaurações desnecessárias. Mas na base da formação das próximas gerações, ela não pode ser restauradora como ela veio até aqui, né? O problema tem que ser maior do que a solução. Então, Mário, se você me permitir, vou começar com as damas. Óbvio, pode ser? primeiras damas. Beleza. Ana, primeiro, um insight claro. Como eu vou e como eu posso conectar a marca Ana Cecília com prevenção? O que trouxe a Ana Cecília até 2025 e o que vai projetar essa marca, vamos falar de uma década, nos próximos 10 anos, com menos restaurações, sabendo que nós somos da mesma área. Você também é especialista em dentística, é professora de dentística, inclusive tem cursos na área. Como eu posso vincular a sua marca com prevenção? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, junto com o Marinho também, que, assim como eu, né, estamos na batalha aí para colocar a prevenção lá no topo, né, da discussão. Mas vamos lá. Como que eu coloco a minha marca? Você falou que você acredita que daqui 10 anos a gente tenha menos restaurações e mais prevenção. Eu não acredito, eu espero e vou trabalhar para isso. Como eu coloco a minha marca, PV, é difícil falar para você tão rapidamente, mas são 25 anos de odontologia. 25 anos de prevenção, mas são 25 anos em que eu dividi muito pela minha vida acadêmica. Então, são quase 20 anos que eu estava dentro da universidade e 5 anos que eu estou fora da universidade, ou num papel muito menor dentro da universidade. E quando eu chego na clínica, eu começo a me deparar realmente com o que a gente está discutindo, o que você vem discutindo com todos os últimos
professores, experts, líderes de opinião, que é a quantidade de sobretratamentos que a gente tem visto. E há 5 anos na clínica direto, não que eu não estivesse na clínica antes, mas agora, né, diariamente, é algo que realmente a gente precisa fazer. Eu estudei na FOP Unicamp. Fui aluna de Jaime Cury, de Mônica Campos Serra. Meu primeiro livro foi o livro do Everton. Então, o primeiro livro de dentística, o livro que eu comprei, porque já era apaixonada pela dentística, foi o livro do Everton. Eu tive o prazer, no ano passado, de ter esse livro autografado, né? Então, eu tive mentores e professores que me estimularam muito para a prevenção. E sempre fiz prevenção a vida inteira, mas quando você chega na clínica e você começa a observar que pacientes que fizeram restaurações diretas ou indiretas e que querem fazer a substituição 2 anos depois, 1 ano depois, porque não souberam, não só o porquê que elas estavam fazendo, ou como que elas vão manter, e elas querem substituir, porque a gente vê realmente uma série de problemas, algo precisa ser feito. Quando a gente começa e você fala que eu sou uma influenciadora, eu ainda questiono um pouco sobre influenciadora. Eu prefiro ser educadora. Eu sei que eu influencio e tento influenciar o mais positivo possível, né? Fazer todas as comunicações que cheguem realmente no dentista, no aluno, mas eu ainda prefiro ser educadora. E aí a educação que eu quero trazer hoje, eu falei que a minha palavra de 2025 é prevenção. Acho que está na hora da gente parar de falar, mas a gente só está vendo casos de sobretratamento. Nossa, quantos casos que não precisariam ser feitos. Nossa, olha aqueles casos. Alguma coisa a gente precisa fazer. E somos poucos. Poucos falando de prevenção. Então, o Marinho está aqui do meu lado, é uma grande, né, uma força para a gente poder falar mais de prevenção. E sabe o que eu penso? É que é óbvio, né? É a nossa base. Isso que me incomoda, porque é algo que a gente tem que fazer no consultório. Hoje, as manutenções preventivas são comigo. O projeto de prevenção da clínica é meu. Então, todos os pacientes passarão comigo. E 90% dos pacientes, ou seja, a gente fala da nossa população, não recebe informações. Não sabe como manter, não sabe o que é saúde. E não sabe conectar a saúde bucal com a saúde geral. Acha que é separado. Então, acho que a gente tem um trabalho enorme aí pela frente. Acho que você levantou uma bandeira muito importante, não vou dizer bandeira, mas um tópico importante da CEPB e conectando com outras áreas, trazendo a odontologia, deixando de ser aquela odontologia que a gente só falava entre nós, entre as áreas, entre as especialidades, mas trazendo outras especialidades médicas, outras especialidades de outras áreas da saúde para próximo de nós. Isso não é só com a CEPB, mas de uma forma geral. Então, a gente tem que começar a trazer, e a medicina já está trazendo a medicina do estilo de vida. Por que a gente não vai falar de odontologia do estilo de vida que impacta tanto na saúde do nosso paciente que o paciente não recebe essa informação? E quem tem que dar essa informação somos nós. Então, ele não recebe a prevenção hoje. Quando a gente fala de prevenção, ele fala, eu lembro que lá na escola eu aprendi como escovava o dente, eu lembro que a gente tinha algumas campanhas só. Pergunta para o paciente que pasta de dente que ele está usando. Qual é o creme dental? Pergunta para ele se ele sabe usar o fio dental. Pergunta para o dentista, né? Não é? Já é outra. Nossa. Então, assim, a gente tem 2 frentes. Né? Então, a gente primeiro precisa educar o dentista para poder educar o nosso paciente, para educar a população de uma forma geral. Ou atravessar o sistema e educar o paciente para ele escolher melhor. Exato. O seu dentista. Fantástico, Ana. Faz todo sentido. Marinho, nessa pegada, cara, a gente, de dentista para dentista, nessa mesma linha. A prevenção é algo que, na cabeça ainda da maioria daqueles que vendem um serviço odontológico, a base da esteira é quase que tipo, eu vou te dar o tratamento, a prevenção é bônus. Ela não é colocar a consulta de prevenção, o processo, o produto. Não falo na nossa rotina. Mas nós vivemos uma bolha ainda que acredita que prevenção... Eu posso viver de prevenção, eu posso pagar conta vendendo prevenção. Pode. A maioria das clínicas não acreditam nisso. Acreditam que o cash, o volume está fora... Tratamento. Só no tratamento. Na invasão. Né? Na troca e etc. E aí a gente corre aquele risco, a gente enquanto dentista e o paciente também, de ser submetido a um programa de venda desnecessária. Né? Quando eu tenho uma meta de bater, quando eu tenho que, por exemplo, uma meta
para bater o número de venda de procedimentos invasivos, eu posso mutilar, colocando sobre a meta, porque eu reduzo o critério do tipo, vale a pena manter? Eu vejo sempre aquela discussão básica, só para alertar quem está escutando aqui, só para elucidar. Pré-molar com coroa fraturada. Começa a conta. Vai ter que fazer o retratamento endodôntico ou o tratamento endodôntico. Vai ter que aliviar, preparar o conduto, cimentar um pino, fazer um provisório, moldar, cimentar uma coroa. Tá vendo? O será já, tipo, que vale a pena tirar essa raiz, já fazer uma carga imediata. Poxa, é uma raiz. E ela foi feita para aquele alvéolo. Então, esse comercial baseado no científico, sabendo que o implante, cientificamente falando, tem uma taxa de sucesso acima de 95%, cientificamente está comprovado que vai funcionar. Mas até onde? A que custo? Então, Mário, a mesma pergunta para você, só que também num olhar de marca, de posicionamento, como que você conecta a sua marca no presente e no futuro com a prevenção? O que você pensa sobre isso, para a gente conectar isso e tentar traçar 2035 na próxima pergunta? Bom, PV, primeiramente, quero agradecer o convite por estar aqui hoje e também fazer parte desse grupo tão seleto que é o Influência Pro. Tamo junto. E vindo para cá, quebrando um pouquinho a nossa ideia, pensei, falei, cara, que privilégio, que honra estar com você e com a Cissa aqui conversando, batendo um papo. E quando eu falo honra, eu sei que é uma palavra meio clichê, mas é honra de verdade. Porque, acima de tudo, para você honrar, nós temos que ter admiração. E a admiração eu tenho por você e pela Ana, que hoje você é meu mentor, a Ana também, sendo minha referência, né? Cada um na sua área, mas foi de muito tempo. Tem uma longa história por trás, não é de agora, não é do Influência Pro. Então, por se tratar das minhas referências, a gente fica bastante lisonjeado e é um privilégio estar com vocês aqui. Me sinto muito honrado de dividir esse momento com vocês, tá? A minha história na prevenção vamos puxar um pouquinho lá atrás, do início. Sabe que eu trabalho com a prevenção há mais de 20 anos. Eu vim da cirurgia. Muitos acham que eu vim da estética, né? Por eu fazer reabilitação hoje, sou um reabilitador. Mas a prevenção está comigo junto com meus tratamentos desde o início. Nunca larguei a prevenção. Eu não comecei a prevenção à toa. Eu me lembro há mais de 20 anos atrás, eu querendo buscar algo a mais do que a técnica, do que o transoperatório bem feito. E o que daria para a gente fazer antes da cirurgia? Não tem nada para fazer antes da cirurgia para a gente ter bons resultados. A gente falava muito de transoperatório e pós-operatório. E aí, eu tive na época, fui feliz de ter algumas pessoas experientes que disseram o pré-operatório é tão importante quanto o transoperatório e o pós-operatório. Então, invista no pré-operatório. E o pré-operatório era o quê? Naquela época, a gente não falava muito sobre conscientização, sobre educação, mas nós já sabíamos o que era o certo e o que é errado, e que realmente o controle do nosso meio era muito importante para uma boa cirurgia. E quando eu me engajei nesse meio da prevenção, e infelizmente até hoje, quando a gente fala em prevenção, há uma deturpação muito grande dos dentistas. Os dentistas acham que prevenção é profilaxia. Quando a gente fala assim, vamos fazer prevenção, logo ele remete e fala, mas prevenção eu sei fazer profilaxia. Isso aí é para me auxiliar a fazer, isso é para o iniciante fazer. Então, assim, acaba tendo... eles não valorizam a altura que a prevenção pode trazer para ele, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de um modelo de negócio. Então... com essa deturpação, eu acredito que o grande problema, PV, está na mentalidade. Tudo começa na mente. Tudo que nós vamos conversar hoje aqui, tudo que você conversou com todos os outros participantes, começa na mente. A mentalidade é a coisa mais importante que a gente tem para todo o processo, até chegar ao ponto final que você quer escutar. Então, sabendo disso, nós precisamos partir da educação. A educação do profissional, primeiramente, para então depois a educação e conscientização dos pacientes. E foi dessa forma que eu fiz. Então, desde aquela época que eu estava falando sobre a cirurgia, eu já me engajei em todos os procedimentos, né, de restauradores e vi que daria para colocar aquele modelo da prevenção em todas as outras áreas, todas as especialidades. Então, a prevenção não é para quem faz apenas a profilaxia, não é apenas... na verdade, a prevenção é para todas as especialidades, não importa qual a especialidade. A prevenção, você pode perceber que é unânime você perguntar para qualquer dentista o valor da prevenção.
E todos vão dizer que realmente a prevenção é muito importante. Aí eu pergunto, e por que não aplicá-la? E por que não ter uma consistência dentro do seu modelo de negócio? Porque é uma deturpação mental. A pessoa não consegue aplicar porque ela realmente fala uma coisa, mas no dia a dia ela acaba, infelizmente, não valorizando e acaba caindo em esquecimento esse modelo de negócio que é tão rentável para o profissional e para a sua clínica. Rentável no ponto de vista monetário, rentável no ponto de vista técnico. Então foi dessa forma, entendendo dessa forma, que eu acreditei que realmente era um modelo de negócio que era aplicável. E dessa forma foi aplicando ao longo dos anos e foi me rendendo muita satisfação como profissional, mas também muitos bons resultados, tecnicamente falando, e muitos bons resultados no ponto de vista do empreendedorismo, de empresa. Então, seguimos dessa forma e a cada vez que passava o tempo, nós trabalhamos com a prevenção durante todo esse tempo, a gente ia aperfeiçoando e via que realmente esse era o grande nicho da minha clínica. Hoje, muitas vezes, a pessoa acha que o grande potencial é a parte da minha área da sou implantologista, a área do implante, ou então a área da própria prótese. E, na verdade, quem faz o giro dentro da clínica com recorrência é a prevenção. Eu até citei esse tempo atrás, nós batemos um papo em off, falamos sobre o quanto você foi importante nesse jogo. O quanto você foi importante em todo esse circuito, nesse meu workflow. Porque até 2016, 2017, eu tinha uma dor muito grande, que era a dor de não saber o que era CEPB. Na época não tinha CEPB ainda, mas não sabia o que era. Nós enxergávamos, conseguia diagnosticar um problema, só que quando a gente ia atrás, realmente perguntava para os professores, acho que todo mundo aqui, nós somos mais ou menos da mesma época, vocês vão lembrar disso, os professores falavam que isso aí é uma normalidade natural. Vamos acompanhar. Então, todo mundo acompanhava. Só que, na verdade, não cabia isso aí. A gente ficava muito incomodado com isso. Como assim acompanhar? E aí, quando nós fomos em busca disso aí, até um dia você conseguiu enxergar. Isso faz parte da visão do empreendedor. Você enxergou uma dor e foi a fundo naquela dor que todo dentista tinha. E, de repente, daquela dor, você conseguiu desvendar o problema com o seu diagnóstico, com todo o seu estudo, programar e elaborar a solução, embalou e entregou para os dentistas. Por isso que é o sucesso que foi. Você entende? Então, desta forma, com esse raciocínio que eu trouxe para todas as especialidades, trouxe para o meu negócio. Dessa forma, nós fomos galgando e fomos realmente nos posicionando, ganhando autoridade perante todas as especialidades. Porque quando o dentista, quando o paciente ele chega no seu consultório, isso é todos os pacientes, tá? Na verdade, ele quer ser cuidado. A verdade é essa, ele quer ser cuidado. E quando ele realmente entende que o profissional ele está olhando para ele com outros olhos e realmente ele quer cuidar e quer fazer diferença na vida dele, pronto, bingo, acontece a fidelização. Dessa forma, a gente consegue ter um valor agregado dentro do nosso negócio. Porque realmente ele enxerga. Toda vez que você consegue fazer o paciente enxergar valor dentro daquele negócio que você tem, seja ele um serviço, seja ele um produto, você consegue agregar preço no seu produto ou no seu serviço. Então, o preço ele é proporcional ao valor. E muitas vezes o dentista não sabe nem a diferença de preço e valor. Então, é muito importante deixar claro para o dentista que preço é diferente de valor. Sempre o seu preço tem que ser proporcional ao seu valor. E à medida que passa o tempo, você vai conseguindo fazer um modelo de negócio assertivo e sustentável. Perfeito. Faz todo sentido. E obrigado pela referência. É verdade, Mário. Um dos meus primeiros embates da doença não cariosa, muito antes da CEPB, foi a academia. A academia entender que eu já não estava mais ali tentando discutir, até gastei muita energia com isso, com terminologias. Depois eu entendi que acima da terminologia, do termo que está sendo usado, é a essência, é o conceito. Eu sabia que existe um fator tempo e nós vamos ter que entender esse tempo. É difícil você transitar depois de 3, 4 décadas de lesões de abfração provocadas por trauma e bruxismo e explicar que, cara, não é só isso. Não é só o ajuste oclusal que vai salvar isso aí. E não é só uma restauração de resina que vai ser considerado o tratamento. Existe um embate, existe o posicionamento e existe a paciência de saber que é uma questão de tempo. É o que o Everton falou no outro episódio que nós gravamos, que é você acreditar no seu propósito. Se você acredita, faça. Exatamente. Tá? E nessa sequência, eu quero perguntar de novo para a Ana sobre os próximos 10 anos. Eu acredito que nós temos condições de olhar para 2035 de forma palpável. Existe, como você colocou, Ana, existem 2 vetores de educação. Educar sobre prevenção,
tá? O foco vai ser esse mesmo, educar a sociedade e educar o dentista. A educação do dentista, eu acredito que ela vai ser até muito... Vai ser um embate do tipo, primeiro, prevenção não é profilaxia. Não é simplesmente profilaxia. Então, Ana, você lidera opinião com laser e nós sabemos que você carrega a bandeira de que tem como utilizar o laser, inclusive, na prevenção. Eu queria alguns insights sobre isso, até para quem está escutando a gente. Você tem um livro de creme dental, você tem um livro de laser, você tem conteúdo, você já mentora sobre isso, você tem uma comunidade que fala sobre isso. Quais são os desafios que você enxerga para educar, vamos focar primeiro o dentista, na próxima década, nesse quesito? Barreiras que nós enfrentaremos, objeções que nós teremos que quebrar e derrubar para fazer valer a pena chegar em 2035 e falar, cara, nós mudamos a história da odontologia no quesito prevenção. Uma década de trabalho no foco do dentista. Se a gente pensa em 2035, vamos pensar em 2015, como que a gente estava 10 anos atrás. Ótimo. Então, a gente também precisa trazer os insights desses 10 anos, do que a gente aprendeu e o que a gente vai levar para os próximos 10 anos. Como você falou, a gente tem 2 públicos, mas eu acho que o nosso público hoje é o dentista. O dentista, como você falou, vai ser o professor do paciente e da população. Então, para começar, né? Nos próximos 10 anos, acho que a meta é colocar a prevenção desvinculada da profilaxia, como o Marinho falou. A profilaxia ela é só um procedimento que vai ser realizado durante uma jornada de prevenção. A prevenção ela vai do início, da hora que o paciente chega no consultório, até o final. Até a hora que ele sai, até a hora que a gente chama ele novamente, até a hora que você vê recorrência do seu consultório. Jornada de prevenção inclui, você falou do laser, vou falar daqui a um pouquinho como que o laser pode entrar nisso, mas a prevenção, acho que a gente tem que trazê-la como algo rentável, como vantajoso, como algo de baixo custo, de baixa complexidade, mas que todo mundo sai ganhando. Não só o dentista, a clínica, mas também o paciente. Eu acho que é falar mais de saúde, PV. A gente passou, e pensa nesses últimos 10 anos, a gente passou por uma pandemia, as pessoas valorizarem saúde, as pessoas estão carentes de serem cuidadas, as pessoas precisam de uma palavra que eu também gosto muito de falar, que é acolhimento. A gente faz a diferença. Então, a gente precisa trazer... Então, a prevenção, vou trazer um spoiler para você, mas não um livro. Então, tem muita coisa para a gente falar. E eu não estou falando da prevenção ou só da manutenção preventiva ou da profilaxia, como a gente está falando aqui. Claro que existem técnicas de profilaxia, existem formas, hoje existem tantos equipamentos, produtos, né? Marinho fala muito bem sobre isso. Mas a gente também precisa trazer prevenção de doença, trazer saúde para o paciente. Então, como que o laser pode chegar em prevenção? Prevenção para o paciente oncológico que, infelizmente, vai estar sentado na nossa cadeira. Porque a gente tem dados muito consistentes que a gente vai ter um aumento de 70% pelos próximos 20 anos de pacientes oncológicos na nossa cadeira sentados. Baixa e a gente qualidade precisa de vida, baixa qualidade de alimentação, baixa qualidade de sono, estresse completamente ligado ao estilo de vida. Completamente ligado. Então, a gente vai ter que lidar com esse paciente. Eu posso fazer prevenção de mucosite oral, que é um efeito colateral de radioterapia de cabeça e pescoço e de alguns quimioterápicos de altas doses. Eu posso fazer prevenção de mucosite oral. Eu posso fazer prevenção de herpes labial. Eu posso trazer o laser para agregar valor dentro dessa minha jornada também, pós um procedimento de uma profilaxia. Então, eu tenho muita coisa que a gente pode fazer e a prevenção, como eu falei, a profilaxia é esse tamanho, mas a prevenção é desse tamanho. Então, tudo que a gente pode, orientação ao paciente, a prescrição do creme dental, o acompanhamento do paciente. Quando a gente olha lá atrás, a gente lembrava assim do médico de família, aquele clínico geral, que atendia a família inteira, que ele encaminhava em alguns momentos necessários para outras especialidades. Eu acho que a gente vai ter que resgatar um pouco disso e esquecer um pouco que eu sou da dentística, né? Que você é da cirurgia, da implantodontia. A gente vai começar a tratar aquele paciente de uma forma geral.
E com o uso de tecnologia. Com o uso de tecnologia. Nos próximos 10 anos, a gente está falando de inteligência artificial. Esse ano, até agora, de janeiro até o final do ano, a gente vai ver uma evolução absurda. Sim. A gente já está vendo bancos de imagens fora do Brasil em que a gente vai tirar uma foto e fazer o diagnóstico daquela lesão através de um banco de imagem. Mas acho que mesmo com o avanço de tecnologia, de inteligência artificial, de toda a automação que a gente está vendo, a gente ainda tem que buscar uma odontologia humanizada. E aí buscar o que eu falei lá do médico de família, lá de trás, porque é isso que o paciente também está pedindo. Eu sempre digo que eu me coloco sempre no lugar do meu paciente. Você não gosta de ser cuidado? Você não gosta de ir no médico, você tem um retorno, você tem um WhatsApp, uma ligação, se está tudo bem, um retorno mais rápido, a que a pessoa mostre interesse por você, a gente pode fazer a mesma coisa pelo nosso paciente. Eu acho que está na hora da gente mudar um pouco os conceitos e tirar aquela história, eu quero paciente novo porque eu quero tratar e eu estou torcendo para vir aqui um paciente que precisa de facetar, e que ele quer facetar de canino a canino, ele quer de molar a molar, eu quero ter um monte de coisa para fazer. Tudo bem, você vai tratar, a gente não vai deixar de tratar de forma alguma, mas a gente pode trazer esse paciente para um equilíbrio de saúde. Por que o paciente chegou dessa forma? Quem é que gasta mais de 1 hora com o paciente, mais ainda, para conhecer o paciente, para saber sobre o paciente? Estilo de vida, o que faz. Por isso que eu falei, não é só. Você ensinou muito, e o Marinho colocou muito bem, na hora de colocar a CEP. Mas eu acho que eu sempre enxerguei e falei, puxa, ok, para a CEP, a gente tem que entender mesmo, montar aquele quebra-cabeça do paciente ali, para entender o porquê que ele está chegando no meu consultório e ele vai chegar com hipersensibilidade. Por que ele está com hipersensibilidade? Vamos a um próximo desafio. Como parar isso? Exatamente. Gastamos quase 1 década para identificar e desenhar. E vamos gastar mais quantos anos para tornar isso palpável? Né? E também... Que não é simples, não é fácil. Alterar estilo de vida do paciente. Não é fácil você pedir para que ele vá no gastro, no psicólogo, no psiquiatra, no nutricionista. Não é fácil, não é simples. Mas eu acho que é nosso papel. Porque muitas doenças são inicialmente detectadas através da cavidade oral. Eu mesma fiz um estágio, fiquei 1 ano no Instituto de Psiquiatria da USP, olhando que não eram só meninas, mas meninas e meninos jovens com transtorno alimentar. E aí? Passavam pelo dentista? Passavam. Tem um departamento de odontologia lá dentro. E aí, o que recebiam de orientação? Nada. 0. Claro. Era só um acompanhamento. Porque muitos tinham hipersensibilidade por conta do desgaste. Ou seja, tratando sequela. Tratando sequela. E é isso que a gente está vendo, essa odontologia que só trata a sequela, que só quer tratar. Existe um autor, Yuval Harari, e dentre os livros que ele escreveu, tem um que ele escreveu em 2016, chama Homo Deus. E no final do último capítulo, nas 3 últimas páginas, ele confronta um conceito que ele traz no livro que chama dataísmo. Em 2016, ele e os demais visionários da época já tinham percebido que nós chegaríamos nas próximas décadas com um acúmulo de dados que seria humanamente impossível ser interpretado. E nós já tínhamos em 2016 as primeiras IAs, os primeiros projetos de inteligência artificial. Ele até questiona a questão do ganho de consciência, que isso seria muito longínquo, mas que nas próximas décadas seria impossível fazer uma conexão de dados sem uma IA. Há 10 anos atrás, ele acertou o que nós estamos vivendo hoje, que é o conceito do Big Data, a quantidade de dados. Sim. E essa é uma grande oportunidade que eu vejo, Ana e Mário, da gente conectar dados que não estão na odontologia. Ele até critica, ele fala assim, que hoje a ciência, ela está, apesar de que ela está muito verticalizada, por exemplo, grandes pesquisadores da odontologia sabem tudo de quase nada, porque ele verticaliza naquele nicho. Ele é um cara bom naquilo. Agora, o que seria o dataísmo? Dataísmo é a capacidade de você tomar decisão em cima de dados que nem sempre são científicos, mas são dados coletados. O que seria um dado científico? Quando a gente senta para fazer uma pesquisa, a primeira coisa que você tem que fazer é limitar o estudo. Estudo que não é limitado, você não publica. Então, você já começa limitado. O dataísmo, ele é um conceito completamente amplo. Abre muito mais. Por exemplo, será que existe, eu vou fazer uma coisa bem esdrúxula aqui, mas será que existe relação de hipersensibilidade com cor de cabelo?
Será que existe uma relação de miopia com desgaste dental? Será que mais pessoas míopes desgastam mais os dentes? Esse tipo de pergunta, se você for na oftalmologia, você não vai encontrar, porque as pesquisas na oftalmologia são específicas e as pesquisas de desgaste dental são específicas. São 2 mundos verticais. O da Thaís é horizontal. Ele vai pegar todos esses dados e vai falar o seguinte: encontrou-se uma correlação positiva entre pessoas de cabelo preto com mais hipersensibilidade dentinária. Vai cruzar todos Só esses tem dados. uma inteligência que pode fazer isso. Não é humana, é artificial. O dataísmo pode matar o humanismo. É o que ele coloca aqui. E aí, baseado na sua fala, Ana, quando você estava falando, eu estava viajando aqui em cima do que o Yuval Harari escreveu, que no final, eu acredito que a humanização nos processos, inclusive na prevenção, vai ser o grande diferencial. O grande diferencial. Total. No evento que nós falaremos agora, nesse evento de segunda-feira, eu recomendo a gente focar muito, por exemplo, na palestra do Marcelo Alves, Sim. que ele vai falar sobre automação e humanização na captação de leads. Porque, cara, a automação ela é legal, mas até certo ponto você tem que humanizar esse processo. Só que isso é captação de lead, que é uma parte. Tipo, vamos captar agora, imagina automação e humanização na educação, automação e humanização na influência, automação e humanização na prevenção. E aí, Mário, pegando esse gancho que a Ana colocou super bem e querendo levar para a sua realidade clínica, como que você lida com o processo de venda de prevenção? Para quem está escutando a gente, cara. Porque, beleza, quanto custa, números ou sem o número, mas tipo, qual a percepção de valor, qual a estratégia de percepção de valor? Como eu posso rentabilizar? Como é que eu posso pôr dinheiro no meu consultório vendendo prevenção? Bom, pegando o gancho da Ana, só para contextualizar e também complementar o que ela falou, eu acredito muito, PV, minha opinião é que o dentista não tem noção que a prevenção é um universo. A prevenção é tão grande que extrapola a odontologia. E o dentista esquece, principalmente pela formação do dentista. O dentista a formação, infelizmente, nossa formação é muito falha por ser puramente curativa, puramente técnica. E por esse motivo, o dentista ele pensa muito como dentista. E eu sou contra isso. O dentista ele tem que pensar amplo. E não é só fora da caixa, ele tem que pensar além da caixa. Então, para esses 10 anos, só para complementar aquela primeira pergunta que você fez, eu penso que o dentista ele precisa conscientizar. Mas não só é conscientizar, que todo mundo fala, conscientizar o paciente, educar o paciente. Não. Tudo começa dentro de casa. É o próprio profissional. O profissional ele esquece que ele é um promotor de saúde. Aí eu pergunto, será que todo profissional, promotor de saúde, está promovendo saúde para ele mesmo? Como que você vai promover saúde para o próximo, sendo que você não tem saúde nem para você? Então, esse é um ponto muito importante para esses próximos 10 anos. O profissional conscientizar que, primeiramente, ele vai ter que se educar. Isso é muito difícil, porque educar adulto, tira o adulto da zona de conforto, mudança de mentalidade, estilo de vida, é a coisa mais difícil que tem. É muito complicado. Eu sei que é bastante complexo falar desse assunto, porque extrapola a odontologia, nós vamos muito além da odontologia, e nós vamos além se tratando não só de hard skill, mas também de soft skill. Então, o comportamento humano é bastante complexo para a gente lidar. Por isso que o profissional ele tem tanta dificuldade para lidar com o paciente. E há bastante conflito mental, porque, na verdade, o conflito começa com ele mesmo. Então, o profissional ele não está preparado ainda para esse novo modelo de negócio. E esse novo modelo de negócio, na verdade, na minha vida, aconteceu naturalmente. Porque eu tenho uma formação de infância. Meu pai veio antigamente falava comércio, né? Veio do comércio, é comerciante, não era empreendedor, não era empreendedorismo. Eu até brinco que meu pai tem 50 anos de empreendedorismo. Só que, na verdade, era uma moda antiga. Eu fui criado dentro de casa com os costumes e com muitos insights que hoje os grandes palestrantes, os grandes empresários dão no circuito do empreendedorismo. Eu brinco que se pegar ele, nós vamos ter que gourmetizar ele para poder vender o produto, porque daquela forma antiga é meio chato ainda de vender, né? Não dá mais que... Eu quero dizer assim, que tudo que ele aplicava lá atrás, a base, é verdade até hoje. Não sai de moda. E a prevenção é a mesma coisa. A prevenção é atemporal. Então, desde a época, vamos supor, da época dos meus pais, dos dentistas mais experientes, já era tão importante quanto hoje. Infelizmente, as pessoas não conseguem enxergar isso até hoje. E lá atrás, quando eu comecei e começou a me trazer resultados, eu tinha até vergonha de falar, porque não era legal falar de prevenção. Era legal falar de implantodontia. A bola da vez era implantodontia, lembra dessa? Implantodontia, ortodontia, né? Era assim, era outro nível de especialidade. Então, a prevenção não. Só que eu via muito resultado na prevenção. Por isso que eu continuei.
em todos os âmbitos de resultados, eu digo. Com isso, a gente vai, tudo que dá resultado, a gente quer mais, né? Então, a gente vai investindo mais na técnica, aperfeiçoando a técnica, a gente vai aperfeiçoando o modelo do negócio e, principalmente, o relacionamento com o paciente. Isso é uma das coisas mais importantes que tem no nosso negócio. Relacionamento com o seu paciente. Isso é muito forte. É quando o paciente ele fideliza com você e existe o LTV, que muitos dentistas não sabem o que é o tempo que o paciente ele fica dentro da sua empresa consumindo esse produto. Esse é um ponto muito importante, é uma virada de chave em qualquer empresa. Se você pegar pequenas empresas e grandes empresas, você vai perceber que o espírito da empresa, o core pode ser por experiência, pode ser por produto, pode ser por vários meios que cada empresa ataca. Mas você vai ver, na verdade, o que eles querem é o tempo que o paciente fica dentro da sua empresa consumindo e o quanto de tempo que ele consome. Aqui está a bola do jogo. Sabendo disso, entendendo esse pulo do gato... Qual é o procedimento? Não importa qual é o procedimento. As pessoas, o dentista se apega muito ao procedimento, Exato. a material, a equipamento. Eu acho que é uma mentalidade muito medíocre pensar só em material e equipamento. Faz parte. Eu acho que material e equipamento faz muito parte disso. Eu acho que hoje a tecnologia ele vem para nos ajudar demais. Mas não é só isso, né? Mas não é só isso. Esse que é o ponto. Acaba. A horta vai acabar. Vai. O implante vai acabar. Então, olha só. Paciente aí. Junto com a rainha do laser aqui. O laser ele é uma ótima ferramenta para o nosso negócio. Só que o que eu prego, PV, é que nós somos muito mais importantes que qualquer equipamento que você me falar. Pode ser o laser, pode ser o scanner, pode ser qualquer material. Em todos esses âmbitos da odontologia interna, são tudo muito importante. Assim como o nosso conhecimento é indiscutível, é inegociável. Isso é a base para começar o nosso jogo. Só que o jogo, na verdade, extrapola a odontologia. O jogo está aqui dentro. Quando o dentista ele entender que o jogo está dentro dele e ele que vai dominar o jogo dele, muda totalmente as regras dentro da mente dele. Ele não consegue se comportar dentro desse jogo do empreendedorismo porque ele não sabe as regras. Mas, na verdade, quem está fazendo as regras erradas é na mente dele. Ele mesmo está se comportando de maneira errada. Entendeu? Assim. E aplicando essa mentalidade na prática, e você aplicando as regras do jogo que teriam que ser aplicadas, o preço é um mero detalhe. Na verdade, o paciente ele tem que perceber o valor que aquele procedimento, aquele serviço que você está oferecendo tem, porque aí o preço ele é coadjuvante. Por isso, de repente, você cobra 5, 6 vezes mais um valor do que, de repente, o colega cobra, o colega nunca vai entender. Por isso que ele te julga. Ele fala, não, é mercenário, tá? Ele extrapola. Né? Ele vai julgar você, óbvio, porque ele não entende. Claro. Porque há um problema, um conflito mental da parte dele. Entendeu? E de todos os procedimentos que nós temos na clínica, ou de todos os serviços e produtos que a gente pode vender diretamente para o consumidor, o B2C mesmo, aquele que tem mais conexão com a longevidade do cliente num movimento de recompra é a prevenção. É a prevenção. Você nunca acaba, cara. E a prevenção, inclusive, de degradação precoce do procedimento que você vendeu, por exemplo, uma reabilitação oral. Nós estávamos discutindo num outro episódio sobre a preocupação. Cláudio Moretti discutiu aqui a preocupação de fraturas precoces de protocolos. De rediscutir o protocolo sobre implante, desgaste acelerado da base, fratura Tem que perguntar de barra. o porquê, né? Ué, por que está fraturando tanto? Exato. Tem um porquê. Então, quando você estabelece um programa e você vende isso para prevenir um envelhecimento, a destruição daquilo que você vende, isso também é prevenção. Exatamente. E entrando nessa esfera... Exatamente. Assim, quero bem aberto, tá? Tipo, pode viajar. Prevenção na odontologia, para vocês, de uma maneira ampla. Se você estivesse começando... Você estava escrevendo um livro agora, né? Já que você deu spoiler. Beleza, prevenção na odontologia. Ana. Ela abrange Cissa, o quê? primeiro. Prevenção na odontologia. De uma maneira geral. o Marinho ainda falou, é o antes, o durante e o depois do tratamento. Tudo, cara. É isso. Se você vai preparar um paciente para um protocolo de implante, você vai preparar o paciente para uma horta, o paciente para um tratamento oncológico, aí vão sair até da odontologia, você está fazendo prevenção. Durante aquele processo, você está controlando. E a prevenção também para mim, prevenção é igual a educação.
Então, você está educando o paciente, porque você não educa o paciente num único momento, naquela primeira consulta. Naquela primeira consulta, você vai, o Marinho falou uma palavra que é conscientizar. Então, você vai conscientizando as pessoas e você vai convencendo de que ter saúde vai ser muito bom para aquela E vocês pessoa e acreditam pra que o família. dentista ele é 100% essencial nesse processo de educação e prevenção? No presente e no futuro? Eu acho que sim. Eu também. Para mim, deixa eu dar minha opinião. Para mim, prevenção... Você quer falar? Não, Pode falar mesmo. não pode falar. Para mim, prevenção é a área mais importante da odontologia. É a base. É a área que está linkada a Sim. todas as especialidades. E é a área que mais promove e mantém saúde dentro da odontologia. Tá. E existe algum setor na prevenção, dessa maneira mais ampla, vocês acreditam que existe algum setor, eu estou formulando bem a pergunta para não causar confusão, que ele possa ser propagado, evoluído sem a presença do dentista? Se eu pudesse olhar no passado, eu vou olhar para o passado. Vamos aprender a prevenir as novas doenças, ou as doenças comportamentais, ou os novos desafios da odontologia com a prevenção clássica da doença mais clássica, mais prevalente da história, que é a cárie. Quantos seres humanos aprenderam nos últimos 10 anos a escovar os dentes longe do consultório do dentista? Se ele aprendeu, se vocês acreditam que eu possa aprender a escovar os dentes sem nunca ter tido um contato com o dentista, quem me ensinou a escovar os dentes? Ou isso não existe? Eu já sei onde você está querendo chegar, eu acho. Né? Pode Você está levar, pensando Cissa. num digital, numa rede social. Não, um ato simples de Você higiene pode- bucal que previne doenças bacterianas. Eu não estou querendo tirar a função do dentista, Tá, mas eu estou querendo mostrar o para o denti- dentista que está assistindo a gente que as pessoas vão aprender a prevenir com ou sem ele. Sim. Então, Mas, mas a prevenir prevenção vai certo, muito... vai... Ó, na minha opinião, a prevenção vai muito além disso. A prevenção é uma ótima oportunidade para o dentista fechar um diagnóstico, por exemplo. Nas recorrências, há uma oportunidade muito grande. Eu te entendo. Como que nós vamos substituir, por exemplo, um equipamento, acho que é isso que você deve estar pensando, uma IA, sendo que ele perde a oportunidade de estar aquecendo o relacionamento dele com o paciente, que isso é muito importante para o seu negócio. Tá. Ele perde a oportunidade de diagnosticar novos problemas. O dentista perde. Ou perde. Mas será que o paciente O perde? possível... Pode ser que também. Eu também acredito Sim, que ele perca. Você Agora, entendeu? isso tem que estar muito claro para o paciente. Muito. Eu Aí vou, que entra a eu vou conscientização. eu vou separar as prevenções. Vamos lá. Eu acredito que existe a prevenção de doenças já existentes na boca do paciente. Por exemplo, meu paciente tem doença não cariosa e eu preciso vender para ele um programa de educação para que ele continue prevenindo, para desacelerar. Ou seja, essa é uma prevenção de desaceleração ou remoção. Ou seja, a doença está instalada. Existe uma outra prevenção, me corrija se eu estiver errado, por favor, né? Existe um outro tipo de prevenção que eu acredito que essa é mais genuína, que é a prevenção antes do surgimento da doença, que é a prevenção de doenças que ainda não estão Não presentes, apareceu. mas ela é baseada nos fatores de risco, Sim, certo? certo. Da Por predição. exemplo, Você pode predizer ali. Um atleta nadador tem alto risco de sofrer desgaste dental, que é uma doença não cariosa, mas ele ainda não tem. Sim. Então eu posso vender para ele um programa de prevenção de uma doença que ele não tem, mas ele é um alto risco. Sim. Sim. Tá? E existe a prevenção que aplica tudo isso para procedimentos, ou seja, aqui já não é mais doença, que aplica tudo o que eu falei até agora para os procedimentos invasivos, vamos dizer, os restauradores. A questão da manutenção do protocolo em boca, do pino, do implante, do tabletop, etc. Porque tudo que desgasta ou destrói dente vai desgastar e destruir material restaurador, beleza? Certo. Ok. De tudo isso, quando eu olho para o passado e vejo a luta, como você citou, Jaime Cury, toda uma geração que lutou, eles sempre defenderam que prevenção é educação e educaram a sociedade através de programas de saúde bucal, programas de coordenação de saúde bucal, educação na escola, educação infantil, educação... Até que a população se educou e a própria população começou a se educar. Eu acredito que existem crianças que aprenderam a escovar os dentes em casa e ainda não tiveram contato com o odontopediatra. Eu não concordo com isso,
Mas eu acredito que isso exista e acredito que quando essas crianças estiverem na presença de um odontopediatra, essa odontopediatra pode não encontrar cárie, porque os pais foram educados. Então, eu vejo que existe uma forte tendência de projetos educacionais digitais, seja ela com IA ou não, de promover essa, como eu escrevi aqui, o autodiagnóstico. Aplicativos e canais de educação global e não tirando o dentista de cena, mas colocando o dentista Como parte. ou desse talvez projeto. até num pós-projeto. Aí sim. Aí tudo bem. Porque não é muito mais fácil pegar um paciente educado e seguir com ele em diante? Tipo, beleza, você aprendeu a básica, a higienizar a boca. Agora vamos falar de refluxo. Entendeu? Que é um outro setor. E quando ele aprendeu o refluxo? Porque aí serve só para controle de placa bacteriana. Nós estamos falando de controle de placa. Só esse setor. Exato. Mas depois, quando a gente vai falar da parte de estilo de vida, por exemplo, né? No caso a CEP, aí já complica mais. Exato. Aí nós vamos precisar mais, é porque é mais complexo, né? E isso O tem... controle de placa é mais simples. Isso já está acontecendo, né? Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Então, a gente vê pelas crianças pequenas que chegam hoje. Então, Sim, sou eu não sou odontopediatra, mas exatamente. gosto muito da área e sou eu a responsável pela odontopediatria. E eu recebo muita criança que já vem com informações. E são crianças falando de 5, 6 anos de idade. Que já são parte de uma geração completamente diferente. Uma sociedade educada, ela se autoeduca, né? Se autoeduca. E eu vejo algo positivo. Eu É também. interessante. Sim. Eu acho isso muito bom. Porque a gente nós complementa. podemos subir o nível. Com Nós certeza. podemos subir o sarrafo. Isso. Imagina, para você discutir bruxismo, desgaste dental, a influência do refluxo numa boca, a primeira coisa que essa boca não tem que ter é a cárie periodontal de gingivitis. Porque é a base. se o paciente chega com refluxo, com desgaste dental, mas o cara tem cárie de gingivitis periodontal, Nossa, primeiro aí- tem que voltar, ele tem que ir lá para o nível. Volta Começa pro base. zero. Isso. Agora, se ele já vem, isso Concordo. significa, eu quero acreditar nisso, que daqui a 10 anos, vocês vão me devolver essa pergunta, mas eu estou pensando também, eu acredito que daqui a 10 anos, se nós educarmos a sociedade para o que a gente já entende hoje, o sarrafo pode subir. Pode subir para outros níveis de prevenção. Né? Porque outras doenças surgirão, outros comportamentos surgirão. O vape, por exemplo, deu uma ré nessa geração. Deu mesmo. Vape, 78% dos usuários de cigarro eletrônico no Brasil têm entre 14 e 25 anos de idade. Os caras sofrem com hipossalivação, retorno da placa e cárie. Deu uma ré em todo esse processo, desacelerou. Jogou tudo que a gente tinha pensado para trás. Agora não adianta mais o cara ser filho de uma família educada de higiene bucal. Porque educou. O moleque pegou 14 anos de idade, aprendeu a fumar vape na rua e está fumando. É incrível, porque isso dá até desânimo às vezes, né? Mas a gente Dá. não pode perder, né? A linha. E se a gente desanimar, daí a gente perde uma batalha aí que a gente vai voltar 20, 30 anos atrás. Exato. E nós somos poucos, como vocês falaram. Eu imagino quem está escutando isso tudo em casa pensando, cara, então quer dizer que prevenção é muito mais do que escovar os dentes e fazer uma profilaxia? É muito mais. Muito mais. E é tão um modelo de negócio, como o Marinho falou, tão interessante. Só do Tão dentista interessante. pensar o quanto de dinheiro que ele está deixando na mesa, já muda o jogo da mente dele. Já vai mudar o jogo, porque é a área mais lucrativa da odontologia. Margem E olha altíssima. Que, né? altíssima, Margem cara. E olha que eu podia alta, falar de custo reabilitação. baixo. Não, a reabilitação é a área mais rentável. Não é assim. Então, eles imaginam assim, que a área mais complexa é a área mais rentável. Não é dessa forma. Principalmente para os mais inexperientes. Então, se é que eu posso dar um recado aqui e uma dica, como o Everton dá a dica, né, a famosa dica, é que esses recém-formados comecem com os procedimentos simples. Só que é um simples diferente, é um simples muito bem feito. As restaurações mais simples, é a limpeza mesmo, mas muito bem feita. O Alex Atala é um chefe de cozinha bem conhecido, bem respeitado. Ele falava assim, ele tem uma frase assim, que o difícil não é fazer diferente do que todo mundo está fazendo. O difícil é fazer o que todo mundo está fazendo melhor. Essa é a pegada. Então não é uma profilaxia comum, como todo mundo faz. É a melhor profilaxia famosa da cidade, limpezinha. né? É fazer a profilaxia. Super diferente, com o mesmo cuidado e com a mesma concentração e dedicação que você faz um implante. Mas por que tem que ser diferente?
É aí que vai mudar o jogo do cara. Ele vai entender que realmente vai refletir muito no paciente, no ponto de vista técnico, da saúde do paciente, assim como na percepção de valor do paciente. E do mesmo se o jeito... paciente percebeu o valor, ele não quer saber se é um implante ou se é uma limpeza. Ele não sabe. Você entendeu? Ele não sabe qual é o procedimento. Ele não consegue mensurar esse procedimento. É o dentista que mensura. E como o dentista coloca a régua lá embaixo, ele já começa falando como limpezinha, já faz lá em 15, 20 minutos, ele negligencia muitos passos, automaticamente o paciente também ele vai desvalorizar. Você entende a diferença? Quando você perguntou do high ticket, são vários passos e vários fatores que influenciam. É difícil a gente falar no podcast, mas são vários fatores. Um dos fatores é esse. É a percepção do paciente, a experiência do paciente perante aquele procedimento, aquele serviço. Você entendeu? Então não é sobre a profilaxia, não é sobre a restauração, não é sobre a prótese, sobre o tabletop. O paciente não sabe o que é isso. É você que coloca na cabeça dele diferente. O dia que o profissional colocar de maneira como tem que ser colocada, a posição da prevenção como tem que ser colocada, o jogo dele muda. Porque a percepção de valor do paciente, a experiência dele muda totalmente. Por isso que o ticket vai lá para cima. Perfeito. Entendeu? High ticket dessa forma que você conquista. E quando você entende fatores de risco, você estabelece programas de prevenção para cada fator de risco. Exatamente. Se existe um fator de risco de fratura, eu tenho um programa de prevenção de fratura. Se existe um fator de risco de desgaste, eu tenho um programa educacional de prevenção de desgaste. E assim por diante. Tem como prevenir recessão, tem como prevenir hipersensibilidade. A gente bate tanto nisso há tanto tempo. Só que eu acredito que está no momento da gente colocar isso de forma palpável. Beleza, então me dá aqui. Como é que eu ganho dinheiro fazendo isso? Porque quando o dentista vê o dinheiro, ele percebe o valor. Agora, ele tem que enxergar. É uma construção mental, que você falou, a mentalidade. Para que a mentalidade do consumidor também seja modificada. Esse modelo de negócio, o PV, já é uma realidade em algumas clínicas. Por exemplo, no caso da Ana, no meu caso, muitas clínicas, o carro-chefe é a prevenção. Disparado. Disparado pelo LTV. Essa recorrência é fantástica para qualquer empresa. Não estou falando de odontologia, vamos além da odontologia. Mas você tem que pegar essa ideia de outras empresas, o que já é validado, e colocar no seu negócio. Que é recorrente. Seja ele, se quer recorrência. Se é um consultório, se é 2 ou 3, ou de repente uma rede de uma clínica, da mesma forma. Por isso que eu vejo, eu enxergo muitos profissionais deixando dinheiro na mesa. Porque não conseguem entender o valor da prevenção. E aí, ainda não vem o valor da prevenção, vão atrás de tratamento, se frustram, estão cansados, estão colocando a odontologia lá embaixo, estão insatisfeitos, e aí isso é muito reflexo de muitos dentistas hoje. Exatamente. Muito legal. Muito, muito, muito legal. Ana, nessa corrida dos últimos 5 minutos, batemos 50, já nem vimos. Nossa, rápido. Isso aí. Muito legal. Eu preciso de 4 respostas, tá? Tiro curto. A primeira, para vocês, o que significa empreendedorismo? Podemos empreender em prevenção? Muito. Com certeza. O que significa empreendedorismo para você, Ana? Caramba, dá mais um podcast? Vai gravar mais 50 minutos, né? Tem que ser rápido, tem que ser uma palavra, tiro. Nossa, alguma que te difícil. inspira. Empreendedorismo. Você que está empreendendo com a Lilibet, com a sua marca, com a São Paulo Dent Studio, com... É muito trabalho, né? Mas é muita paixão pelo que a gente faz. Paixão. É isso. Para mim, empreender é você criar, é você enxergar uma dor no seu cliente e desenvolver uma solução, se preparar, desenvolver solução e entregar embalado. Dessa forma, você consegue empreender em qualquer negócio. Na odontologia, quem fez isso foi você. Você foi lá, viu a dor dos nossos pacientes, né? Conseguiu enxergar isso. Passava na frente de todo mundo, mas todo mundo era míope. Ninguém conseguia enxergar. O que é aqueles buraquinhos lá embaixo? Ou enxergava Você enxergou, ou enxergava, não sabia o que fazer. Você enxergou, você se preparou, achou solução, embalou e entregou para nós. Nós fomos lá, compramos e entregamos para o paciente. Entendeu? Isso é empreendedorismo. E aproveitando seu gancho, percebi que depois que o dentista embalou e entregou, ele sentiu uma outra dificuldade, vender. Daí veio os programas de influência. Daqui vieram os programas de influência. Exatamente. Aprender a educar. Para tudo. Porque eu acredito que tem uma veia muito próxima entre ser um educador que influencia. Porque às vezes você pode ser um educador, mas você não tem poder de influência. E às vezes você tem poder de influência, mas você não educa. Né? A influência do mal. Tá? Que esse, para mim, é o digital influencer. Que é o fútil, é a aberração desse processo. Por isso que eu acho que o grande lance e o grande diferencial do profissional hoje é ele entender que a parte da mentalidade e a parte comportamental é a grande dor dele. Sim. Quando ele entende esse outro lado, ele vai ver que é tão importante quanto a parte técnica. E depois que ele empreende uma vez e ele aprende a empreender, o próprio negócio puxa o outro. Depois que eu percebi
que ensinar uma estratégia de influência pode ajudar projetos a crescerem, eu encontrei o outro buraco, o terceiro buraco que a gente lança agora, que é fazer um marketing decente daquilo que você vende. Uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você vender o que você faz. E dentro do marketing educacional existe um marketing de influência, que é o marketing que educa o paciente, que influencia o paciente. E daí nasce a Influx, que vai ser lançada daqui a 2 dias, que é a única agência de marketing de influência especializada na área da saúde. Eu tentei buscar parceria, não encontrei. E as que eu encontrei, não quis. Não, marketing de influência é um setor da nossa. A gente está aqui focado em outra coisa. Nós construímos relacionamento, marca, produto, etc. Faz todo sentido isso aí. E influência para você, Ana, o que significa? Influência é você trazer algo de muito bom para que as pessoas possam viver melhor, serem melhores pessoas. Influenciar e ser influente é você conseguir extrair o melhor do que você tem. É um esforço grande de você trazer para aquela pessoa, ou para as pessoas, ou para um grupo de pessoas, a melhor, que ela seja melhor. Acho que é isso. Benefício. Benefício para a pessoa diretamente. Influência, brother. PV, para mim, influência é você entregar tudo realmente aquilo que você tem de melhor, de maneira genuína, a servido da população. Não é só do profissional, mas da população. Dessa forma, eu acho que a gente, genuinamente, querendo um mundo melhor. Dessa forma, eu acho que é a melhor forma de influenciar. Sucesso. Sucesso, para mim, é ser feliz no que você faz, no que você influencia, no que você empreende. Bom, sucesso para mim é alcançar aquilo que você quer. Sucesso para mim é você ter o equilíbrio e a constância dentro do seu propósito. Meu propósito, por exemplo, é ter Deus em primeiro lugar, saúde, família e trabalho. Manter esse equilíbrio dos meus principais pilares da vida com constância. É o que eu mais quero. E se eu alcanço isso, eu tenho sucesso, eu sou feliz. Legal. E a última, por que a Influência Pro? Por que esse programa? Por que aceitaram o convite? Por que decidiram pegar essa empreitada comigo? Primeiro porque era você. Eu acho que porque a gente acredita, né, e admira muito o seu trabalho. E a gente queria... não só você já era o nosso mentor, mas que você pudesse reorganizar um pouco os nossos caminhos, direcionar a gente para empreender melhor, para influenciar mais e para ser mais felizes. Aqui a gente poder, acho que dentro desse grupo, conseguir influenciar, a partir desse grupo, influenciar outras pessoas. Para que seja essa liga do bem, né? Que a gente possa trazer isso para outras pessoas também. Que com certeza a partir dos seus todos mentorados aqui, vai sair muitos mentores para outras pessoas. Eu acho que isso vai ter fim. É isso aí. Isso é só uma sementinha. Amém. Obrigado, Viana. Obrigado por estar aqui. Obrigado por acreditar. Obrigado pela confiança. Eu que agradeço, sempre. PV, para mim, eu aceitei o convite, fiquei muito honrado pelo esse convite, por admirar muito você, como eu falei no começo. Minha admiração por você não é de agora. Na verdade, é muito mais que o profissional. A admiração como profissional é pleno. Eu já disse também no começo que você é minha referência. E é desde 2010, quando você ainda nem falava de CEP, nem falava de lesões não cariosas. Você era da dentista, que falava muito sobre isso aí, mas já admirava o seu comportamento. Eu admiro muito o profissional e a pessoa que tem uma inteligência emocional equilibrada, uma mentalidade diferenciada e comportamentos, principalmente, como profissional e como pessoa. Para mim, eu dou muito valor nisso aí. E somando tudo a isso, era um momento, parece que realmente foi a fome com vontade de comer, porque eu precisava conseguir influenciar da melhor maneira possível. E, infelizmente, da nossa geração, isso não foi uma realidade. Rede social, o digital não faz parte da nossa formação. Então, há uma dificuldade muito grande. Eu fui influenciado por uma outra pessoa, o André Kimura, que todo mundo conhece. Isso eu agradeço muito, tudo que ele fez. Ele sempre me agradece, fala da transformação dele, mas eu também gosto de dizer e reafirmar o quanto ele foi importante para a minha transformação também na mentalidade, no ponto de vista digital.
E quando chegou você também, da mesma forma, você veio para realmente completar tudo aquilo que eu precisava. E porque eu acreditei muito no seu projeto. Porque, pelos seus resultados e pela pessoa que você é. Obrigado, meu irmão. Obrigado por estar aqui, obrigado por acreditar. A gente tem muito por fazer junto ainda. Com certeza, irmão. Tá? Muito legal. Foi um podcast Show. futurista, com o pé no chão aqueles, né? A prevenção Exatamente. 2035. Para você que participou, que veio até aqui, parabéns. Você recebeu conteúdos reais, conteúdos visionários. É um podcast para estratégia, é um podcast para você voltar para o seu negócio amanhã na sua clínica, olhar e falar assim, cara, eu estou perdendo a oportunidade de crescer, a oportunidade de ter novos programas e conectar melhor com os meus pacientes, porque eu não estou valorizando a prevenção. Assista de novo, encaminhe, curta o canal para que outras pessoas também possam aprender. E se você acha que é importante, compartilhe. Compartilhe com seu colega, com a sua colega. Esse conteúdo é para odontologia. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Show.